Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um Gu Autovlog para falar um pouco a respeito das minhas primeiras impressões ao guiar o novo Renault Logan 1.6 SCE com um câmbio manual na versão Expression. Bom, para começar, esse novo motor da Renault, o SCE Smart Control Efficiency, que também vai equipar o Kwid ou Kwid, mas aí nós estamos falando do 1.0, a gente aqui está falando do 1.6. Ele entrega 118 cavalos com álcool, ou seja, ele entrega 12 cavalos a mais com álcool, 115 cavalos com gasolina, ou seja, a diferença não é tão grande quanto era no modelo anterior, no K7M, e a diferença para o K7M é gigantesca em termos de potência, porque além de ser 12 cavalos a mais que o antigo com o etanol, você tem uma diferença muito grande com gasolina, que eram 98 cavalos, e o K7M com gasolina era sofrível, era muito sofrível. São 16 kg de torque, só meio quilo a mais, mas mesmo assim tá bom. Ele tá a 4.000 RPM, porém, o pico dele é a 4.000 RPM, mas o anterior era legal porque ele era bem plano. E esse também é muito plano, porque ele tem duplo comando de válvulas com variador de fase na admissão, ou seja, ele tem muito torque em baixa. A partir dos 1.800, 1.900 kg, você já tem 90% do torque entregue. Então, é muito gostoso de dirigir. O carro, o câmbio melhorou também, porque deixou de ser a varão, passou a ser a cabo, né? Ou seja, o carro teve uma quantidade de evoluções significativas, né? Quando comparado ao anterior. E trocou também a correia dentada por corrente de distribuição, ou seja, não tem que trocar mais correia dentada no Logan. E isso é muito bem-vindo, né? Além de tudo, ele tem um sistema de start-stop, né? Só que o start-stop dele, eu não vou dizer que isso é uma crítica, eu achei que ele falhou, mas ele não falhou não, é porque estava mais de 50 graus, e se ele não ligasse o carro novamente, eu ia morrer ali no forno, né? Porque estava muito quente, eu estava com o ar-condicionado ligado. Mas ele funcionou de maneira adequada, e também a direção eletrohidráulica, que é muito mais leve na hora de você estacionar, quando comparada com o Logan anterior, e mantém o mesmo peso correto, coerente na hora que você está em velocidade. Eu achei uma solução super afinada da Renault nesse sentido, porque não fica aquela porcaria que nem a do Etios, que é aquele negócio bobo que tem 4 voltas, né, no volante, fica totalmente artificial, anestesiado. Então ele ainda dá um feeling legal. Enquanto isso, também houve uma melhora nos pneus, que agora são da Continental. O meu usava um Bridgestone, que às vezes dava uma escorregadinha, que eram os pneus originais da época. O acabamento melhorou um pouco, porque os modelos da linha 15, 16 e 16, 16 tinham piorado bastante, tá? O acabamento estava bem fraquinho, agora o acabamento está no nível do Uno, que também está muito bom quando comparado ao restante da categoria. E eu acho que aqui é a parte que mais interessa a vocês, o consumo. Bom, eu consegui médias de 12,5 km por litro de gasolina no ciclo urbano, graças ao start-stop. Eu acho que se eu não estivesse utilizando o ar-condicionado tanto como eu estava, eu conseguiria chegar uns 13 km por litro fácil, tá? É muito econômico graças a esse sistema, né? Isso é muito prático. E ele é assim, você parou no sinal, desengrenou o carro, tirou o pé da embreagem, ele desliga o carro. Apertou a embreagem, ele liga o carro automaticamente. Era como no Uno também, o Uno é a mesma coisa, né? Funciona muito bem. Na estrada é que ele mostra a real eficiência desse motor. Por quê? Você tem um câmbio muito mais longo, eu não sei se eu já falei no câmbio nesse vídeo, mas o câmbio passou a ser a cabo, ficou muito melhor do que era, porque o câmbio anterior era meio borrachudo, tá? E agora com o sistema a cabo ele é muito preciso, né? Você vai engatando as marchas só com um empurrão de dedos, então eu achei isso muito bom, né? Mas enfim, na minha média na estrada foi de 18 km por litro, de gasolina a 110 km por hora com o ar-condicionado ligado. Só para vocês terem dados como comparação, o meu antigo Logan Easy R 1.6 com K7M,
Ele fazia em torno de 10,5 na cidade e 16 km por litro na estrada nas mesmas condições. Ou seja, houve uma melhora de 2 km por litro em média. Eu achei isso muito, muito bom, até porque o desempenho é muito maior. Você sempre tem muita força disponível porque o carro é levinho, tá? A única parte que eu achei ruim, que eu achei que piorou no carro, foi quanto aos freios. Me parecem que trocaram os discos de freio, porque no meu Logan eles eram ventilados, né? Eram ventilados e ele tinha a barra estabilizadora. Nesse atual não tem mais a ventilação, né? O disco é sólido, né? Ao invés de ser ventilado. E isso eu achei uma parte ruim, porque o freio ficou mais borrachudo e perde a eficiência com mais rapidez que anteriormente, né? Um carro que evoluiu tanto poderia ter mantido isso, né? Uma coisa boba. Outra parte que eu acho que deveria melhorar é a posição do câmbio, que eu continuo achando muito baixa. Também acho que o banco é excessivamente elevado, ele poderia abaixar um pouco mais e ter uma regulagem de distância do volante, que aí sim o carrinho ficaria perfeito. Vocês estão vendo aí que ele pode ter sistema de controle de tração e estabilidade, sistema de auxílio em rampas, mas isso só nas unidades equipadas com o câmbio Easy R, tá? Nas versões com câmbio manual não tem isso, tá? Mas no restante o carrinho ficou muito bom, foi uma bela evolução, o motor é muito forte. A 100 km por hora você está a 2.600 giros, no anterior você estava a 2.900, aí você começa a ver as diferenciações. A 120 são só 3.000 RPM, tá? Enquanto no anterior eram 3.400, então aí é que você vê a evolução do carrinho. É isso então, pessoal, curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Adorei esse novo motor da Renault, tem ainda coisinhas para melhorar, mas já melhorou muito. Agora é aguardar o novo Gol e Voyage que estão para chegar por aí, e o Fiat X6H para fazer uma competição forte aí em cima e o preço dar uma caidinha. É isso, pessoal, valeu!